Muito bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos ao seminário Atuação do Ministério Público na tutela da vítima de crime e outros temas desafiantes. Uma realização do Ministério Público da Paraíba por intermédio do CALCRIM com apoio do CEAF do MPPB. Para formar a mesa desse evento, convidamos o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Antônio Hortêncio Rocha Neto. O Corregedor-Geral em Exercício, Dr. Francisco Sarmento Vieira. A primeira Subprocuradora-Geral de Justiça, a doutora Vasticléia Marinho da Costa Lopes. O ouvidor do Ministério Público, doutor Aristóteles Ferreira. O diretor do CEAF, o Procurador de Justiça, doutor José Guilherme Lemos. O secretário-geral do Ministério Público, o promotor de Justiça, doutor Rodrigo Marques da Nóbrega. O presidente da Associação Paraibana do Ministério Público, o promotor de Justiça, doutor Leonardo Quintance Coutinho. E o coordenador do CALCRIM, o promotor de Justiça, doutor Ricardo Alex Lins. E para abrir este evento, passamos a palavra para o senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Antônio Hortêncio Rocha Neto. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, é um prazer imenso estarmos aqui reunidos para fazer um aperfeiçoamento funcional. Aperfeiçoamento funcional dos nossos membros, servidores e servidoras. O CEAF tem realizado constantemente esses aperfeiçoamentos em conjunto com os CAUs, aqui mais especificamente o CALCRIM, e a gente consegue nesse aperfeiçoamento unir mais uma vez, além de aperfeiçoar, a gente trazer um tema que é alvo de um projeto nosso do planejamento estratégico e que vem sendo uma tônica em todos os ministérios públicos do Brasil, que é um melhor tratamento dessa questão da vítima. Nesse dia de hoje e de amanhã, estaremos reunidos para tratar então desse tema, algumas situações relativas a esse tema das vítimas, mas também outros temas relevantes na área criminal. Então, sempre parabenizando o nosso CEAF, na pessoa do nosso diretor, Procurador de Justiça, doutor Guilherme, e aqui especificamente parabenizar o doutor Ricardo Alex, e também não posso deixar de fazer esse cumprimento e agradecimento ao doutor Rodrigo Pires, que tanto tem contribuído em conjunto com o Ricardo nesse novo tratamento das vítimas. Então é com muita alegria que temos a oportunidade de promover esse evento em 2 dias, e não tenho dúvida que será de muita valia para todos que estiverem presentes. Então, faço o agradecimento ao nosso Corregedor-Geral em Exercício, doutor Sarmento, nosso ouvidor, doutor Aristóteles, doutora Vasti, nossa primeira subprocuradora, nosso querido amigo Léo Quintães, presidente da nossa associação, doutor Rodrigo, secretário-geral, e todos os demais que aqui estão, nossos amigos, parceiros e companheiros de luta ministerial. Então, agradeço, e também desejo a todos um excelente evento. Vamos aproveitar para que a gente possa sair mais aperfeiçoado nesses 2 dias. Obrigado. Com a palavra o diretor do CEAF, o Procurador de Justiça, doutor José Guilherme Lemos. Aqui? Pronto. Bom dia a todos, promotoras e promotores, procuradoras e procuradores, servidoras e servidores do Ministério Público do Estado da Paraíba. Mais um dia de aperfeiçoamento funcional, não é? E eu quero ser breve nas minhas palavras, não é? E direcionar esse momento inicial a um agradecimento ao CAU criminal, não é?
em nome de quem eu saúdo todos os outros que, por tema específico, compõem o Ministério Público da Paraíba, porque são parceiros, não é? Grandes parceiros do CEAF. Todos esses eventos que estão sendo realizados no Ministério Público, eles foram concretizados graças às ideias de cada diretor de CAU aqui na Paraíba, não é? E o CEAF apenas presta a ajuda, né, o companheirismo, né? E hoje, para tratar de um tema, como dito por nosso Procurador-Geral de Justiça, é um tema que tem sido celebrado, né, e procurado se discutir em todos os ministérios públicos da federação, né? Sempre puxando aquela de que a vítima é nossa, né, e é sobre ela que nós vamos tratar hoje mais uma vez. Esse tema é muito, assim, do meu gosto, porque eu sou oriundo da área criminal, e quando eu vejo um assunto desse, eu fico ainda mais realizado. Então, eu espero que todos aproveitem ao máximo, né, o dia de hoje e o dia de amanhã, né, e que nós possamos aperfeiçoar ainda mais os nossos conhecimentos com aqueles temas que vão ser tratados nesses 2 dias. Um bom dia a todos e vamos à frente, não é isso? Com a palavra o presidente da Associação Paraibana do Ministério Público, doutor Leonardo Quintans. Bom dia a todos e a todas, doutor Hortêncio. Saudar Vossa Excelência, em nome de quem saúdo todos os integrantes da mesa. Parabenizar toda a administração, doutor Hortêncio, pela atenção que tem tido com esse tema, com o tema das vítimas, notadamente a doutor Ricardo Alex, doutor Rodrigo Pires, que estão à frente desse trabalho. E a minha fala é somente para registrar a posição nacional que o Ministério Público tem procurado adotar em relação à vítima. O Estatuto das Vítimas, que tramita no Congresso Nacional, é um projeto de acompanhamento prioritário da CONAMP. O CNPG também, doutor Hortêncio sabe disso, tem tratado o tema como prioritário e orientando todo o Ministério Público brasileiro a realmente ter esse novo olhar e essa nova atenção à vítima, que é, na verdade, e deve ser a principal atenção nossa no processo penal, porque é ela a que sofre, né, de forma mais forte as consequências do crime. Então, o Ministério Público brasileiro está todo motivado, orientado e direcionado para atender as vítimas, para ocupar esse espaço que é, por vocação constitucional nosso, como titulares da ação penal. Um espaço que não só traz a vítima para essa importância dentro do processo penal, ela que foi esquecida durante tanto tempo, e um trabalho também, doutor Hortêncio, que nos conecta ainda mais com a sociedade e que nos legitima. Então, parabenizar o Ministério Público da Paraíba por seguir esse caminho, que é um caminho fundamental para o Ministério Público brasileiro nos dias de hoje. Muito obrigado. E com a palavra o coordenador do CAUCRIM, doutor Ricardo Alex. Bom dia a todos e todas. Saúdo a mesa na pessoa da doutora Vasti, aos colegas, na pessoa da doutora Artemisia, a quem agradeço já a palestra que teremos a oportunidade de ouvir logo mais. Esse é o momento de abertura e, para mim, é uma chance já de agradecer a todos os colegas que aceitaram e sempre aceitam nos últimos anos essa oportunidade de se aperfeiçoar diante da nossa consciência, diante da constatação de que, com a mudança constante da jurisprudência, com o advento de leis novas, a nossa atividade criminal, no âmbito criminal, ela requer, de forma imprescindível, essa atualização constante, sob o risco de não estarmos dando o nosso melhor, sob o risco de não representarmos o Ministério Público da forma como ele merece ser representado. Então, agradeço antecipadamente aos colegas que não hesitam também em aceitar dividir sua expertise aqui com todos, a doutor Rodrigo Pires, doutor Herbert Vitório, novamente a doutora Artemisia. À tarde teremos o doutor Carlos Romero, doutor Eugênio Amorim, que já está aqui presente. Amanhã teremos a oportunidade de ouvir o doutor João Benjamin, doutora Carmen,
e a colega do Ministério Público de São Paulo, Silvia Chacnia. Então, são tesouros que a gente tem diante de nós, a prata da casa e outros colegas convidados, que, de forma gratuita, até gastando o seu potencial tempo livre, aceita se estudar mais para submeter ao crivo dos colegas, porque isso também acontece. Quanto às temáticas, o doutor Hortêncio estava falando, doutor Leonardo, doutor Guilherme, todos os painéis e palestras abordam, de alguma forma, a vítima do crime. Porque, no plenário do júri, a atividade do promotor em ter contato com a vítima indireta qualifica a prova durante a sua sustentação. Na dosimetria da pena, o cuidado na dosimetria da pena para que não venhamos ser surpreendidos com revisões criminais que anulem condenação. A gente está também dignificando a vítima que contou já com essa condenação e não pode perder. Ao utilizar propriamente o instrumento do ANPP, que João Benjamin falará amanhã, e a colega Carmen, poderemos nos utilizar de um instrumento valiosíssimo de mediação e de valorização da vítima. Então, agradeço a todos a oportunidade, agradeço à equipe do CEAF, que tem extrema boa vontade e dedicação em acolher todas as nossas ideias e solicitações, e especialmente ao Procurador-Geral, que, de forma irrestrita, constantemente, nos últimos 3 anos, acolhe, atende, tenta ratificar e validar qualquer iniciativa de todos os centros de apoio. Então, muito obrigado, tenham um bom dia. Tenhamos um bom dia e consigamos aproveitar tudo o que chegar para nós de conhecimento e de partilha de experiência. Obrigado. Neste momento, a mesa será desfeita. Convidamos aos que compuseram a mesa para ocuparem os lugares na plateia. Nesse primeiro painel, será debatido o seguinte tema: papel do Ministério Público na dosimetria da pena. Convidamos os palestrantes. Dr. Herbert Vitório Serafim de Carvalho, que é especialista em Direito Processual Civil, especialista em Prevenção e Repressão à Corrupção e mestrando em Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Queremos convidar também o Dr. Rodrigo Silva Pires de Sá, promotor de Justiça, pós-graduado lato sensu em Ciências Criminais, em Direito Administrativo e em Prevenção e Repressão à Corrupção. Com a palavra, Dr. Herbert Vitório. Na realidade, é Rodrigo que vai iniciar. Rodrigo. Obrigado, David. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar toda a administração superior do Ministério Público, na pessoa do meu amigo, meu irmão, doutor Antônio Hortêncio. É um prazer estar aqui e tê-lo aqui, meu amigo. E queria cumprimentar todos os colegas aqui presentes, promotoras e promotores, na pessoa do meu igualmente amigo e irmão, doutor Leonardo. Quase confundia com o José Leonardo Pinto, né? Mas corrigi-me a tempo, né? Causar algum problema para Vossa Excelência. E queria estender esse cumprimento a uma pessoa, através de uma pessoa que me tem ensinado muito nesses últimos anos, né, como integrante da assessoria técnica criminal do Procurador-Geral, que é a doutora Vasti. Né? Já tinha muito respeito por ela. Ela, enquanto promotora corregedora, e eu como correcionado, em um dos relatórios eu me lembro que as peças eram de boa qualidade, mas que faltava ao membro releitura das suas peças. E isso, eu acho que os colegas da primeira equipe, do primeiro grupo dos promotores novatos, também leram isso nos relatórios de correção, a questão da releitura, porque, de fato, tomei isso para mim como uma orientação, um conselho, e tentei difundir quando tive essa oportunidade, e eu agradeço a Vossa Excelência
por essa oportunidade de ter sido aluno e continuar sendo hoje. Muito obrigado, doutora Vasti. É uma honra estar trabalhando ao lado da senhora. Enfim, meus amigos, minhas amigas, servidoras e servidores desta casa, assessores e assessoras, a gente vai tratar, na verdade, o evento traz diversos temas, mas como bem colocou o Ricardo, todos vinculados a esse tema maior, que é a atenção à vítima. Trataremos da dosimetria, será tratado por a atuação no júri, também com esse olhar da vítima, para a vítima. Trataremos do novo procedimento de arquivamento de inquérito policial, onde a vítima aparece no cenário agora como uma figura importante. Trataremos sobre a NPP e trataremos como fecho, propriamente, sobre a tutela do direito à vítima com a colega Silvia Schacken. E isso nos coloca situações que a gente escuta muito colegas no dia a dia, naqueles grupos de WhatsApp, dizendo e informando da dificuldade, Herbert, que é ser hoje um promotor criminal. Que é hoje ser um promotor que cuide da tutela criminal. Porque a gente não está mais preso apenas à lei. A gente está preso agora às jurisprudências do momento, às decisões precedentes do momento. E nos empurram, nos colocam, nos impõem obrigações, atribuições outras, que parece que as pessoas não compreendem o tamanho que é o MP. Então, nos impõe o dever agora de notificar vítimas, de abrir procedimentos, esperar prazo, realizar buscas de certidões de antecedentes, de tudo. Então, eu sei quanto é difícil. Eu imagino que isso tem causado transtorno no dia a dia de cada colega e cada membro dessa instituição. Porque, certamente, isso não tenho dúvida, não é fácil cumprir aquilo que nós estamos sendo exigidos. Mas é preciso ter força, é preciso ter fé. E nós não estamos ocupando os cargos que ocupamos por uma razão qualquer. Nós temos uma razão por estarmos aqui. E hoje, a nossa razão é tutelar, proteger a vítima. E o que é que tem a ver dosimetria da pena com vítima? Ricardo muito bem antecipou um dos aspectos que a gente pode destacar. Antes de iniciarmos, eu encontrei com o Glauco aqui, a gente conversou muito sobre esse tema, porque Glauco sempre foi um entusiasta da questão da dosimetria da pena, e não sou eu só quem vê isso, quem viu isso. Quando o Hernani chegou, foi a primeira coisa que ele lembrou, quando olhou para Glauco, que Glauco era um dos promotores que ele conhece, que mais recorre sobre esse tema, que mais busca ver esse tema efetivamente e de forma válida aplicado. Então, quando a gente entra com a ação de indenização civil, e eu dava esse exemplo a Glauco, e quando o direito é bom, o voo atrasou, houve um acidente de trânsito e eu sofri uma lesão, e aí eu estou buscando uma indenização por dano moral. Então, a gente, às vezes, sabe, tem esse feeling, vamos dizer assim, que o nosso direito é bom e que aquela indenização vai sair. Então, a gente passa a se preocupar com o quê? A partir disso. Com quanto? Quanto será essa indenização? Será suficiente para ressarcir o dano moral que eu alego? Então, é isso que nós vamos tratar aqui. A vítima, ela quer a justiça feita pelos homens, para que ela possa se ressignificar, fechar o ciclo, né, doutora Artemisia? E dali se soerguer. Então, a pena também faz parte disso. O quanto da pena faz parte disso. E o que nós estamos percebendo, é que a cada dia as exigências no tema dosimetria da pena
tem aparecido de forma mais forte no Poder Judiciário. Então, qual o problema jurídico que nós estamos enfrentando hoje? No STJ, no TJ daqui, no STF. São as penas aplicadas sem fundamentação, ou com a fundamentação genérica, ou ainda fundamentada a partir de elementos inerentes ao tipo penal. E isso tem causado modificações no quanto das penas aplicadas, especialmente no âmbito da nossa atuação, transitadas em julgados, em execução, a gente tem visto, e muitas das vezes a assessoria criminal não tem o que fazer. Nós, inclusive, concordamos com os pedidos de revisão criminal que nos chegam, porque não existe razão jurídica para se manter uma pena injusta ou mal fundamentada. Então, o que está acontecendo aqui, doutora Carolina, e aí, desde 2023, a primeira subprocuradoria, junto com a corregedoria, preocupada com isso, lançou uma orientação a todos os membros e membras do Ministério Público para que olhassem para esse aspecto. E como disse o doutor Sarmento aqui antes, é um aspecto que a gente relega muito ao juiz, a aplicação da pena. Mas o que estamos percebendo, e eu vou dar um exemplo só. Semana retrasada, houve um julgamento de uma revisão criminal, onde, no homicídio duplamente qualificado, Lúcio, uma pena fixada, transitada em julgado de 22 anos. A revisão criminal julgada procedente reduziu para 15 anos. Então, aquele esforço hercúleo que é dado, que o membro, no tribunal do júri, consegue a duras penas a condenação, que a sociedade acha que, a vítima acha que foram 22 anos de pena para o assassino daquele seu ente, cai para 15. A vítima não fica nem sabendo, o promotor do conhecimento não fica nem sabendo, porque isso vai direto para o juiz da execução. E isso é um exemplo, e estamos com vários. Herbert fez um levantamento do último ano, é estarrecedor a quantidade de procedências, inclusive com parecer favorável aqui da primeira sub, porque são coisas, são situações que chegam ao limite, a um limite que não se pode admitir. A gente percebe juiz, magistrado, reconhecendo desfavorável alguma circunstância judicial de forma monossilábica. A conduta social do réu é desfavorável, porque ele é envolvido no mundo do crime. Isso não se admite mais. Porque ele já cometeu vários crimes no passado. Isso não se admite mais. E numa revisão criminal, quando chega até aqui, é só em favor ao réu, né? Não se pode fazer outro tipo de análise. Revisão criminal é pró-réu sempre, né? Como habeas corpus, não tem o que fazer. Então, as penas estão sendo decotadas mesmo. A gente pega exemplo de crime de tráfico de drogas, que a pena de 8 anos, fixada na origem, transitado e julgado, o tribunal mantém. Chega numa revisão criminal, a pena é convertida em prestação de serviço à comunidade. Por erro na dosimetria da pena. Então, por isso, esse problema, que é percebido por nós, foi percebido por nós, ensejou essa orientação em 2023 e trouxe a gente aqui para tentar conversar e convencer da necessidade desse olhar. Porque a gente gasta muita energia buscando uma condenação, mas na hora de comemorar, que é a hora da pena, de manter aquela pena que você acha justa, que é razoável, que é proporcional, a gente tira o pé do acelerador. Né? E deixa ao talante do magistrado. Isso é coisa para o juiz. Não é. Porque isso interfere diretamente na nossa atuação. Então, o que sempre se fala sobre... A primeira coisa que se fala quando a gente vai tratar de dosimetria da pena é essa palavrinha aí, discricionariedade. É uma discricionariedade motivada, claro. Toda decisão judicial, administrativa, tem que ser fundamentada. Então,
e fundamentada a partir de particularidades atreladas ao caso e ao agente. Certo? Então é discricionário. Se é discricionário, o juiz pode variar a pena diante daquele limite legal, na forma como bem lhe aprouver, desde que fundamente, né? Mas será que é isso mesmo? Quando você vai no STF e vai ao STJ, é unânime. É discricionário, não tem critério matemático, não tem peso absoluto sobre cada circunstância do crime. O juiz decide, mas será que é isso mesmo? Em 2022, o CNJ fez uma pesquisa nacional com os magistrados, e aí eu tentei trazer o resultado nesses dois. Sei que dificilmente vocês estão conseguindo ver, mas o apito círculo, ele diz que 56% dos magistrados que responderam à consulta sempre aplicam na análise de circunstâncias judiciais, aquela da primeira fase do critério, aquelas do artigo 59 do Código Penal, sempre eles aplicam percentuais. Isso está na lei? Não. Pelo contrário, a gente costumava estudar que diferenciava circunstâncias de qualificadoras, de majorantes, porque majorantes tinha na lei as frações ou o intervalo de fração. Mas 56% dos juízes sempre aplicam frações nas circunstâncias judiciais. Não estou falando de atenuantes e agravantes, não, nas circunstâncias judiciais. E isso o que é que provoca? Sim, e 25% desse total frequentemente aplica frações. Então a gente diz que 80% de alguma forma aplica fração na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Aquele outro quadro ao lado, ele diz, sim, fração, e onde é que está isso? Não está na lei. Não está na lei. Aí vem a jurisprudência, a doutrina, diante do silêncio do legislador. Eu legislo, né? Nosso Congresso Nacional, o STJ, disse que é razoável e proporcional os percentuais de 1/6 sobre a pena mínima, que é o que já acontecia com as agravantes, né? E atenuantes, 1/6 sobre a pena mínima, 1/6, na verdade, atenuantes e agravantes, 1/6 sobre a pena base, ou 1/8 sobre o intervalo da pena. 1/6 sobre a pena mínima, ou 1/8 sobre o intervalo da pena. Tem até quem defenda, e tem decisão precedente no STJ, falando de 1/10, mas apenas para os crimes de tóxico. Por que 1/10? Porque tem 8 circunstâncias judiciais no 59, mas na lei de tóxico tem o 42 que traz mais 2. Quantidade e natureza da droga. Então eles dizem que 1/10 é razoável e proporcional. A maior, 50% dos magistrados aplicam 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima. Mas o STJ diz que é razoável 1/6 também sobre a pena mínima. Então, se eu digo que 2 critérios são razoáveis e proporcional, então nenhum dos 2 critérios é razoável e proporcional, concorda? Se 2 critérios distintos são razoáveis e proporcionais, então nenhum dos 2 são. Nenhum dos 2 é razoável e proporcional. Porque ou é ou não é. Ou é razoável e proporcional uma coisa, ou não é. 2 coisas não podem ser ao mesmo tempo razoável e proporcional. Mas, enfim, o nosso legislador, o STJ, assim definiu. Tá? E dentro desse sistema, da dosimetria da pena, a gente sabe do critério trifásico, que é adotado no artigo 68 do Código Penal. E minha explanação aqui, ela vai se dedicar com maior vagar, com maior aprofundamento, vamos dizer assim, a primeira fase do critério trifásico, que trata das circunstâncias judiciais. Por quê? Porque a nossa experiência lá na assessoria técnica tem mostrado que é aqui o maior problema das sentenças judiciais, das decisões condenatórias, perdão. É aqui na primeira fase. Erro na fundamentação das circunstâncias judiciais. É aqui que a gente encontra o maior problema. Certo? Então,
A gente sabe que a fundamentação tem que ser concreta, ou seja, não genérica, não inerente ao tipo. O que é não inerente ao tipo? Juiz que diz assim, a culpabilidade é intensa. Uma vida foi perdida no crime de homicídio. O réu matou dolosamente a vítima. Mas é assim que as sentenças estão produzidas assim. As sentenças são produzidas assim. E qual é a nossa responsabilidade nisso, João? Ora, eu não tomei ciente e concordei? Quando chega aqui, não tem razão jurídica para segurar uma sentença dessa, Elmar. Não tem fundamento jurídico. Não tem, não existe. E às vezes, né, doutor Herbert, quando o tribunal daqui vê que o caso merece e tenta segurar, porque o tribunal daqui é bom nesse aspecto. Os desembargadores criminais são bons. Eles entendem a função social que exercem. Né? Então, quando aqui a gente ainda consegue segurar uma revisão criminal, transita em julgado a revisão criminal, aí vem uma monocrática lá no STJ, anula. Anula, absolve. Oxi, o STJ no HC entra na matéria fática? Entra. Não é não, doutor Herbert? Não é o nosso Congresso Nacional? Então. E aí a gente, nessa primeira fase, não pode ser genérica, não pode ser inerente ao tipo, né? E tem que ser específica. O que é isso? É a partir dos elementos dos autos. Nada mais evidente do que isso. Certo? E essas frações, como eu disse, elas são criação da doutrina e da jurisprudência. E, felizmente ou não, e aí eu deixo a critério de vocês a resposta, elas estão aí e temos que obedecer essa norma legal que foi criada lá no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Em que pese o STJ e o STF, repito, é discricionário, não é atrelado a critério aritmético. Enfim. E aí surge essa questão, sempre surge, né? Como a jurisprudência diz que é discricionário, que não é atrelada, que não tem peso absoluto, as circunstâncias judiciais, e aí continua em sede de habeas corpus, em sede de revisão criminal, agravo regimental, reformando essas dosimetrias, dizendo que é razoável e proporcional aplicar a fração de 1/6, é razoável e proporcional aplicar 1/8. Então, essa contradição. Aí eles disseram, não, então vamos dizer que não é obrigatório. Não é obrigatório para o juiz. Mas se o juiz quiser fugir dessa nossa norma, da nossa regra, aí ele tem que fundamentar de forma específica, de forma concreta. Eita, mas a gente já disse que a fundamentação tem que ser concreta. Não foi, Alexandre? Qual o nomezinho que a gente vai criar para enganar esse pessoal? Ônus argumentativo específico. Se o juiz se desvencilhar do ônus argumentativo específico, não me pergunte não, que eu não sei o que é isso. Se o juiz se desvencilhar disso, ele pode aplicar uma fração diferente dessa que nós criamos. Certo? Então, mas qual é o lado bom de dizer que não é obrigatório? A consequência é que não é direito subjetivo do réu. Diante de tantos que eles já têm, esse não é. Porque o que é que tem acontecido, né, doutor Herbert? O juiz, lá do primeiro grau, aplica 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima. Aí transita em julgado, aí chega uma revisão criminal. Não, eu quero 1/6 sobre a pena mínima, que é mais favorável, que o aumento vai ser menor. Aí, graças a Deus, graças ao STJ, né? Aí, graças ao STJ, não é direito subjetivo do réu. As frações ambas são razoáveis e proporcionais. Então, essas revisões com esse tipo de pedido a gente tem conseguido sustar aqui e interromper. A segunda fase é a pena intermediária, né, que chama. São as agravantes e atenuantes, artigo 61, 62, 65 e o 66. O 66 é aquela atenuante inominada, né? E
também existe esse percentual, até essa questão do percentual até mais anterior a essa criação dos percentuais sobre as circunstâncias judiciais. É um sexto sobre a pena base, né? Que a gente está no critério trifático, a pena anterior é que serve de base para a aplicação desse percentual. E só se o juiz quiser ser diferente, ônus argumentativo específico do Rodrigo, certo? E aí eu trouxe essa questão apenas para que a gente relembre, né, que quando há um concurso de circunstâncias agravantes, né, e atenuantes, elas são neutralizadas, né, salvo se houver circunstâncias preponderantes, né? Motivos determinantes, personalidade e reincidência. É assim? E aí eu paro um pouco aqui nos slides, apenas para fazer aquele checklist. Vamos lá. Quais as circunstâncias preponderantes que a gente mais vê, né, no dia a dia? A menoridade relativa, né, e a confissão, que são ligadas à personalidade do agente, por isso que elas são preponderantes. E aí, no confronto entre uma preponderante e outra preponderante, confissão e reincidência, compensa. Confissão, menoridade e reincidência, compensa. Uma compensa a outra. Confissão e multireincidência. Aí o STJ está, não sei por que razão, mas está com a tendência de dizer que não compensa. Integralmente, há uma compensação proporcional. Se o réu tem duas condenações, mais de uma no caso, ele é reincidente, multireincidente, eu vou pegar uma condenação, Cláudia, e eu vou compensar com a confissão dele, certo? A outra, eu vou poder majorar nessa fase aí e considerar como circunstância agravante. Beleza? Tem um outro precedente que eu encontrei. Tudo que eu estou falando aqui, gente, e vai ter uma casuística ali bem extensa, mais adiante. O que eu coloquei aqui é porque eu encontrei um precedente do STJ. Ah, mas é um simples precedente, não é jurisprudência. Gente, a gente está se pegando com qualquer coisa. É um náufrago, que uma tábua boiando é o que nos serve. E isso tem uma razão de ser, porque se existia um precedente no momento da sentença, que o juiz sentenciou, e naquela época tinha um precedente, não precisa nem jurisprudência, então eu não posso dizer que aquela decisão é ilegal. Então, eu não estou dizendo que existe uma ilegalidade. Eu não posso dizer, o julgador não pode dizer que ali é uma ilegalidade. E dosimetria da pena em revisão criminal ou em habeas corpus só corrige se tiver uma ilegalidade. Porque, afinal de contas, a gente ainda acha que transitar e julgar alguma coisa serve. Né? Ainda serve. E o que eu queria destacar para vocês é esse precedente que eu encontrei quando há uma confissão e dentro do contexto de violência doméstica, violência contra a mulher, perdão. Então o STJ entendeu que compensa. Ou seja, se existir aquela agravante da violência, compensa, mesmo a confissão sendo preponderante. A confissão está lá no 67, porque é atributo da personalidade, então ela é preponderante, mas compensa. Então, é a forma que a justiça tem de homenagear, de guarnecer as vítimas dentro do contexto da violência doméstica, certo? E aí, gente, tem aquela súmula 231 do STJ, que até ontem dizia que, eu estou sendo pessimista, viu, Everton? Mas é porque eu conheço o nosso Congresso Nacional. Porque até ontem dizia, né, doutor Alexandre? Não pode atenuante reduzir a pena abaixo, aquém do mínimo legal. Não é assim que ela diz lá, bacaninha? Isso a gente, acho que na época do meu concurso eu já estudava isso. Certo? Sim, pessoal, falando sobre concurso, uma coisa importante aqui, viu? Uma coisa importante. Eu queria informar, não é solicitação, informar ao pessoal do concurso novo, certo? Que eles estão proibidos de fazer qualquer pergunta a mim. Certo?
Aqui não é lugar para vingança. Tudo bem? Então, vocês estão cientes, informados, que não podem fazer perguntas a mim. Tá bom? E nem passar a pergunta para que o colega ao lado faça, viu? Há câmeras de vigilância que vão observar isso com muito cuidado. Está sendo gravado, registrado em vídeo. E ontem, o STJ, por iniciativa do ministro Rogério Schietti, começou a julgar três RESP e ele fez audiência pública, ele foi bem generoso, né? Não sei, mas foi generoso diante da visão dele. E ele começou a julgar, revisar essa súmula. Revisar não, anular essa súmula. Para que, doravante, segundo a compreensão dele, o atenuante provoque a redução da pena aquém do mínimo. Ele não se preocupou com a questão de pena zero, nada disso. Ele afastou isso em 3 palavras. Assisti ontem o voto dele. E ele votou ontem, votou pela procedência, votou por anular a súmula. E aí, eu não entendo muito de direito constitucional, Alexandre, você vai me ajudar depois daqui para me explicar. Ele modulou os efeitos da anulação. Ele diz, é uma súmula, então é uma lei. Então, aqui eu vou modular os efeitos, vou dizer que ela só vai... Essa decisão que eu estou tomando, essa lei que eu estou criando agora, só vai alcançar os processos que não transitarem julgados, certo? Pelo menos se vingar isso, Herbert, o trabalho lá não vai aumentar, né? Lá na primeira sub, porque ele fez esse corte. Mas logo em seguida um ministro, eu não sei por que razão, mas se antecipou e pediu vistas. E o julgamento foi Massuedo? Massuedo. Não lembro do nome dele, Massuedo. É um nome estrangeiro. Mas, enfim, houve pedido de vista. Mas há em julgamento lá, estou acompanhando isso. E guardar as cenas dos próximos capítulos. A terceira fase é a pena final, né? Majorantes e as minorantes. E aqui, gente, tem 3 situações que a gente tem visto de forma recorrente, e eu vou ser bem breve nessa parte, lá na assessoria técnica. Primeiro é aquela questão do crime tentado. Aquele intervalo, o juiz deve... naquela variação, Eduardo? O juiz vai para perto ou para longe do mínimo, de acordo com a proximidade da consumação, não é assim? Só que os juízes estão esquecendo de dizer, de justificar por que o crime se aproximou. Vai assim, o crime ficou próximo da consumação, então eu vou reduzir em 1/3. Não, dizer que está próximo sem dizer o quão próximo, por que ele está dizendo isso, está sendo decotado isso, estão colocando a redução em pena no máximo, aqui, ou no STJ, coloca no máximo, tora a pena quase toda. Então, é preciso ter um olhar cuidadoso quanto a isso. Uma outra é aquela... Acontece muito roubo, né, doutor Rodrigo Nóbrega? Roubo duplamente majorado. Concurso de agente, manteve a vítima, ou concurso de agente e emprego de arma branca. Vamos lá. Aí chega nessa última fase, o magistrado fez, não, vou aumentar aqui a pena acima da fração acima da mínima, porque são 2 as qualificadoras. Peia. Acabou. Tora. Está errado. Se o magistrado tem dificuldade de explicar ou de dizer por que as 2 qualificadoras as 2 majorantes, devem incidir e por que essa incidência deve elevar o percentual de aumento, a fração de aumento, se ele tem dificuldade, gente, de dizer isso, use só uma e use a outra nas outras fases. Ou na primeira ou na segunda, se como uma agravante for prevista. É mais fácil, é mais seguro. Mas não justifica o aumento dessa fração pela existência de 2 qualificadoras. Não faça isso, não. Que aí já tem uma súmula do STJ dizendo que isso não pode. Quando chega numa revisão criminal, e aí
o problema da revisão criminal é que ela só é em favor do réu. Quando chega na revisão criminal, que há uma situação dessa, não existe saída jurídica a não ser dizer, o juiz errou. Vai reduzir a pena? Vai. Sim, mas é aquela circunstância. Vai para onde? Vai para canto nenhum. Está perdida. Diferentemente seria numa apelação, que aí o tribunal, mediante recurso da acusação, poderia dizer, não, está errado, ou o tribunal justifica, a partir do recurso do MP, ou ele diz, não, ou o MP próprio pode pedir, não, aplique só uma e coloque a outra na culpabilidade lá da primeira fase, ou coloque como agravante, porque está prevista, vamos dizer assim. Aí as circunstâncias do crime serão consideradas para fins de aplicação da pena. Do contrário, se cair transitou em julgado, caiu a revisão criminal, se perde. É o que está acontecendo aqui. É o que está acontecendo aqui. Né? E eram esses aspectos que eu queria tratar com vocês sobre essa questão de majorantes e minorantes, né? Que é o que a gente tem enfrentado muito aqui, né? Essas dificuldades e por falta de fundamentação, né? E isso tem reduzido muito as penas. Muito, de verdade. Né? E a gente fica de mãos atadas diante de um cenário que não se pode modificar. Não se tem como modificar. Passando agora para as circunstâncias judiciais, são 8, né? Mas só se preocupem com 7. A gente só precisa se preocupar com 7. Porque a última, que é comportamento da vítima, o Congresso Nacional, o STJ, disse que não pode ser valorada negativamente. Sempre ou é em favor do réu ou é neutra. Então, se vocês virem em alguma sentença o juiz dizer comportamento da vítima não interferiu na prática do crime e por isso vou considerá-la, está errado. Vai perder aquilo ali. Certo? A nossa sorte é que muitos juízes dizem assim, comportamento da vítima não interferiu para a prática do crime. Dizem isso e não dizem lá quando vão aplicar a pena, quando vão fixar a primeira base, quais as circunstâncias que ele está usando. Então a gente diz, não, ele não usou aí não. Ele simplesmente disse isso. Mas prove que ele usou. Como é que prova um fato negativo? É dificuldade, né? Então a gente tem argumentado aqui, e o TJ tem entrado nessa barca conosco, graças a Deus, e aí a gente tem conseguido manter nesse aspecto. Mas são 7 que a gente deve se preocupar. E eu antecipo logo. 2 delas, conduta e personalidade, gente, não vamos enveredar nesse terreiro, não. Não vamos entrar nesse terreiro, não. Porque é muito complexo aferir, especialmente personalidade. Às vezes a gente não sabe a personalidade de quem está ao nosso lado, convivendo conosco no dia a dia, que de repente, uma hora para outra, ela se mostra. Quanto mais um réu que a gente acaba de escutar, num interrogatório que a gente tem que extrair dali a personalidade dele. Então, não vamos... O juiz gosta de dizer, personalidade e conduta parece que é um fetiche. Para dizer assim, o réu, esse aqui é conhecido como delinquente. Esse aqui, desde que era adolescente, pratica crime. Personalidade voltada para o crime. Corte, decote, acabou. Não está fundamentado. Né? Então termina que a gente só se preocupa, afinal de contas, com 5. Esse olhar que eu estou pedindo para vocês, senhoras e senhores, colegas, promotores e promotoras, assessores, é apenas para olhar para 5 circunstâncias. Porque as outras é difícil provar, é difícil fundamentar concretamente. Certo? Uma delas é a culpabilidade. E aí a gente percebe o grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Né? A gente percebe muito uma confusão
nas sentenças, nas decisões, não só sentenças, acórdão também, nas decisões condenatórias, entre culpabilidade normativa, que é aquela do conceito de crime, com a culpabilidade como reprovação social. Aqui, ao final, vai ter um exemplo de uma sentença que reúne todos os erros que a gente consegue imaginar na dosimetria da pena. E lá a gente vai ver que o magistrado confundiu exigibilidade de conduta diversa, potencial consciência e ilicitude do fato e imputabilidade. Ele disse que tudo isso era causa de considerar, eram causas a considerar a culpabilidade majorada do agente. Errado. Isso aí é a parte do crime. É o conceito tripartite de crime. Isso é anterior. Né? Para dizer que é crime tem que ser culpável. A não ser o Dr. Alcides, que eu acho que o Dr. Alcides Amorim, ele adota a teoria bipartida ainda. Mas para considerar crime, tem que ser culpável. Aqui eu estou falando de culpabilidade como reprovação, juízo de reprovação social. Nada tem a ver. Certo? E eu trouxe aqui alguns exemplos, e aí eu repito, tudo extraído de jurisprudência ou do STJ ou do STF, que podem ser verificados pelos senhores e pelas senhoras nos autos, a fim de servir como fundamento para considerar desfavorável esse vetor. A gente chama vetor, chama modular, chama circunstância judicial, certo, gente? Então, a premeditação, o planejamento do crime, a posição de comando no ORCRIM ou numa associação criminosa, a violência excessiva. Mas a violência excessiva está lá no plenário do júri como crueldade. E se o jurado não reconhece? Mas o juiz pode dar um somebody love e usar nas circunstâncias judiciais. Pode não. É burlar a soberania do veredito. Então, tem que ter um cuidado na hora da pronúncia, né? Um cuidado maior, para quando for colocar quando for colocar a qualificadora da crueldade, se for fundamentada nesses dois elementos, pluralidade de golpes, tem que ter cuidado que tem que ser cruel mesmo. Está no laudo. Porque se não tiver no laudo, o júri, a prova é mais frágil, eu presumo, né? Eu não sou expert no júri, mas eu presumo que a prova é mais frágil, né? Então, já na pronúncia tira, mas deixa guardadinha para verificar se o juiz usou lá na culpabilidade. Certo? Ok? Então, por que eu botei circunstâncias ali? Porque tem decisão do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que quantidade de golpes ou disparos serve para valorar negativamente a culpabilidade e também as circunstâncias do crime. Tem decisão dos dois jeitos. Certo? Então, por isso que eu botei ali logo circunstâncias do crime. Certo? Porque também serve, segundo os precedentes que eu encontrei, para valorar negativamente. Prática de delito na presença de familiares, especialmente filhos. Um roubo praticado na frente do menor. Violência doméstica praticada na frente do filho menor do casal. Homicídio praticado pelo pai na presença do filho comum do casal. Causa, fundamento concreto para valorar negativamente a modular da culpabilidade. E também de circunstâncias. Como eu disse, tem precedente que atende às duas teses. Qualidade funcional do agente. Um juiz, por exemplo, acusado de corrupção, doutor Eduardo. Ser juiz não é pressuposto do crime de corrupção. Ser agente público, sim. Ser juiz, não. Um prefeito, doutor Eduardo, acusado, condenado por crime licitatório. Do decreto 201, não. É condição ser prefeito. Mas um crime licitatório não é condição ser prefeito. Então, a qualidade funcional do agente. Um médico, acusado de estupro de vulnerável. Um advogado, acusado de algum crime.
Tem decisão do STJ e nesse sentido. O que eu estou dizendo aqui é com base nas decisões do STJ, certo? Então, a qualidade funcional do agente é sim um fundamento concreto para recrudescer a pena base a partir da reprovação, do maior grau de reprovabilidade social. A idade da vítima no crime de estupro de vulnerável, né, é de 14 anos para baixo, mas é muito mais grave um estupro de vulnerável contra uma criança de 3, 2, 1 meses do que um crime de estupro de vulnerável uma criança de 13 anos. Certo? Aí é a precisa individualização da pena. É aí que a gente faz de forma precisa a pena que cada um merece. Certo? Então, o concurso de agentes, caso de roubo, arma branca, concurso de agentes. Usa a arma branca para majorar e usa o concurso de agentes aqui na culpabilidade. 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo. Entendeu? Ok? Posse de 2 armas ou mais. Uma arma no consumo crime, de porte de arma. Uma arma ilegalmente, possuída ou portada. Consumo crime. Se eu tenho 2, 3, 4, eu entro na culpa. Não são vários crimes, né? Não tem concurso aí. Eu agravo a pena dele na culpabilidade. Certo? Violência física mais violência psicológica. Lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Se no curso da instrução descobre que além da violência física tinha violência psicológica, agrava na culpabilidade. Semana passada eu fiz uma audiência com um determinado juiz aqui da criminal que no curso da instrução descobriu-se um elemento concreto que servia para desvalorar a culpabilidade. E aí nas alegações finais eu passei a adotar essa prática de tratar da dosimetria, passei a adotar porque eu não adotava mesmo, eu entregava ao juiz, e falei sobre a circunstância que foi descoberta na instrução e pedi que valorasse negativamente. O magistrado decidiu na hora, dizendo que aquela circunstância não estava narrada na denúncia, e por isso não ia reconhecer. Aí no final ele perguntou, o senhor vai dispensar o prazo recursal? Eu disse, não, que eu vou recorrer. Ora, se até agravante não precisa estar narrada na denúncia para ser reconhecida, uma circunstância judicial eu tenho que narrar na denúncia. Eu vou recorrer, doutor. Aí disse, tá bom então, tá certo. Aí eu ao apelo. E fiz, viu? Era uma audiência dessas de Ricardo, mas fiz o apelo. Para o colega não ficar chateado. Porque seria uma pip, né? E o emprego de arma branca no roubo, né? Naquele período lá, que eu sei que para o Código Anticrime, em 2018, a circunstância majorante foi retirada, né? Do artigo 157. Mas em 2019, em dezembro, lá o pacote anticrime inseriu novamente, né? Mas a lei penal, né, melhor, naquele período ali, retroagiu. Então, a gente tem compreendido, quando chega aqui alguma revisão criminal, diz, tudo bem, retroage, mas está sob o efeito da coisa julgada aquela circunstância. Então, ela tem que ir para algum outro lugar. Aí a gente tem pedido para colocar como culpabilidade e mantida a pena ou reduzido um pouco. Porque se retirar a majorante, simplesmente cai muito. Cai 1/3. Né? Então a gente tem... Não, tudo bem. Não considere mais como majorante, não. Mas considere como culpabilidade. Mas numa revisão criminal em desfavor do réu? Não. Eu não estou aumentando a pena dele. Não estou aumentando a pena dele, não. Estou simplesmente reconhecendo que agora... E uma circunstância judicial que deixou de existir como majorante, agora ela aparece como culpabilidade. Né? Bem, gente, essas eram as casuísticas que eu pude encontrar. Tem outras, né? Mas aí a gente vai seguir para o próximo ponto, que trata dos antecedentes. Né? Todo histórico criminal que não serve como reincidência. Conceito simples, que a gente grava na memória e começa a adotar. Né? Aí tem o tema, a súmula 444 do STJ e o tema 129 do STF, que tratam basicamente da mesma coisa, que é ações penais, inquéritos em curso e ações penais em curso não podem ser considerados para fins de reincidência, certo? Então, é isso.
A súmula 241 vai dizer que, reconhecida a reincidência, ela só pode ser usada na primeira fase como antecedentes ou na segunda fase como agravante genérica, certo? Mas, se houver 2 ou mais condenações, aí eu posso usar uma lá na primeira fase e a outra como agravante, certo? Tranquilo isso. Beleza? A 150 do STF é um alento para a gente, né? Quando ele diz que o prazo quinquenal que se aplica lá à reincidência não atinge os antecedentes. Certo? Então, mesmo que uma condenação criminal, João, seja alcançada por aquele período depurador dos 5 anos, eu posso utilizar aquela condenação como antecedentes. Certo, doutora Glaucia? E aí vem o STJ. Não, mas e o direito ao esquecimento? Parece questão de traição, né? Direito tem que esquecer. Mas, enfim, o direito ao esquecimento. Aí eu disse, caramba, e quanto tempo você esquece? Tem gente que não esquece nada. É memória de elefante, né? Então, colega do júri vai lembrar aqui de casos que tratou há mais de 10 anos, né? Então, tem coisa que quando nos marca, a gente não esquece. Aí eu encontrei essa decisão do STF, que diz que 7 anos não é tempo suficiente para esquecer, viu? E o STJ disse, olha, 10 anos não é tempo suficiente para esquecer uma mágoa. Certo? Então, temos aí esse alento aí, inusitado da jurisprudência. O tema repetitivo 1077 do STJ, ele vai tratar daquilo que no início eu referi. Ele vai dizer que antecedentes, histórico criminal, não pode ser utilizado para aferir conduta e personalidade. A conduta do réu é desfavorável, porque ele é envolvido no mundo do crime. A gente pensa que, pode até os senhores e as senhoras pensar que isso é piada, mas é isso que está nas sentenças. É isso que a gente vê aqui nas sentenças. Então, esse tema já pacificou esse assunto. Então, quando vocês virem isso na sentença, tenham certeza que vão perder. Tenham certeza que aquilo ali será reformado. Seja aqui no tribunal numa apelação, seja numa revisão criminal, seja um HC monocrático lá do STJ. Será modificado. Tanto que hoje é tema repetitivo. Então vincula o judiciário. Não. Se abrir a exceção, é full, né? Se abrir uma exceção, aí não tem mais. Pois não, doutora. É muito comum em audiência de instrução, principalmente para faccionados, a gente perguntar para os policiais, né, que fizeram a prisão, e conhece esse rapaz aí, é envolvido no mundo do crime? Aí o policial, sim, a gente participa de muitas ocorrências, mas assim, não está na folha. Mas os policiais falam, não, a gente conhece, tem muitas ocorrências com ele e tal. Então, nós temos, assim, provas testemunhais, por parte, geralmente são 2 policiais, né, que prestam depoimento, falando que ele é envolvido no mundo do crime. Com base nesses depoimentos, o senhor acha que a gente consegue um aumento com base na conduta social, na personalidade voltada para o crime? Excelência, alguma diretriz? Veja bem, gente. Valeu, obrigado. Veja só, se você conseguir colocar na boca do policial 2 palavrinhas mágicas, aí você vou usar como conduta. Temor na comunidade. Se você conseguir que ele diga isso, aí você usa como conduta. Tem decisão do STJ, precedente do STJ nesse sentido. Certo? Mas simplesmente dizer que não, ele é envolvido no mundo do crime, não vai dar certo. Ele tem que provocar temor na comunidade. Porque conduta social está vinculada com família,
Está vinculada com vizinhança, com comunidade, com sociedade, com parente, né? Com o trabalho, local de trabalho. Então, não está vinculada, segundo o tema repetitivo, com histórico criminal. Tá? Passei. Agora, depois do Carão, que eu não falasse no nome dele hoje, mas agora ele quer falar, tá vendo? Chega aqui. Bom dia a todos. Então, você terminou respondendo, mas eu acho que que nós devemos fazer primeiro, é entender que fundamentação não é vontade. Então, você pode até partir de uma vontade, mas a fundamentação vai ser fática e a partir do parâmetro que é bem ou mal colocado pela jurisprudência. Então, não basta ter vontade, né? Tem que seguir esses parâmetros. É necessário ainda fazer uma divisão entre o que é a vida criminal do que a vida social. Então, quando se fala em conduta social, personalidade, tem que haver um completo afastamento das questões objetivamente criminais. E quais são elas? Antecedentes e reincidência. Você trata a questão criminal como antecedência e reincidência, como falei, que são dados objetivos, e a conduta social, e temos que esquecer o que já foi analisado. Por dois motivos. Primeiro, não está previsto assim, e se houvesse essa possibilidade, haveria bis in idem. Então, muitas vezes, a reclamação que se tem, assim, na minha opinião, é essa confusão entre o que é fundamentar. Não podemos, isso serve para nós também, mas principalmente para o juiz, tem que afastar a pura vontade, senão se cai no arbítrio. E o parâmetro que o STJ muitas vezes usa, na minha opinião, não está equivocado. Algumas coisas sim são extravagantes, mas muitas vezes, se a gente prestar mais atenção, é para exigir a fundamentação, né, uma garantia constitucional. Eu acho que é do artigo 29, inciso, não sei se é o 10 ou é o 9. E outra coisa também, nós não podemos nos apegar ao STJ, porque em muitos temas o STF tem posições mais adequadas, na minha opinião. Eu não sei, quem trabalha internamente no STJ, muitas vezes, qual é a influência que leva a algumas decisões. Tanto é que essa súmula, a famosa súmula 231 do STJ que foi citada, salvo engano, pelo próprio STJ, ela foi mantida, mas já em recurso repetitivo. 2009, parece, não foi? Então, mesmo que o STJ queira superar o que é possível, ela tem um procedimento adequado no STJ. E mais, ela foi alvo também em repercussão geral. Então, o STF também já disse, e vincula o STJ, que a pena não pode ir aquém do mínimo previsto abstrato. Então, o ideal, por estratégia, é claro, né, se cada um de nós buscar uma pena mais elevada, não se contentar com o STJ, buscar no STF alguma posição mais rígida. Isso, obrigado. Glauco, você, como um promotor de justiça que é reconhecido por atuar muito fortemente nessa área, é sempre bom ouvi-lo, né? Seguir as suas orientações. Tem uma questão em relação ao STF, né? Que ele já afastou essa, ele já tem entendido, né? Como é que a gente chega no STF, né? Nós, pobres mortais, pelo meio do recurso extraordinário. O acusado não, HC, e aí ele vai. Mas nós, pobres mortais, um extraordinário. Então o STF ele tem meio que se distanciado da discussão a partir do momento que ele tem reconhecido que
a questão da individualização da pena, na parte da dosimetria, ela só ofende a Constituição de forma reflexa, mesmo que a gente exista lá o princípio da individualização. Então, por isso que, e aí já justificando o porquê nem tudo que eu colhi está no STF, que ele tem um pouco se afastado dessa questão da dosimetria da pena, mas é claro que como bem orientou nosso guru, Dr. Glauco, é importante e é inclusive mais recomendado que você busque primeiro, evidentemente, as decisões lá na Corte Suprema. Obrigado, Glauco. Um outro aspecto que a gente traz é essa questão de condenações criminais que não servem para reincidência, mas que a gente pode trazer para valorar negativamente os antecedentes, que são aquelas condenações que acontecem no curso da ação penal que o réu está respondendo, né? De outros, evidentemente, de crimes anteriores, né? Que não servem para reincidência, mas que a gente usa como antecedentes. Prescrição executória foi um tema que também eu achei importante trazer, que mesmo que haja prescrição do crime, do fato utilizado, ou da pena, perdão, utilizada para fins de reconhecer maus antecedentes ou reincidência, aqueles efeitos secundários permanecem, ou seja, esses efeitos secundários permanecem, não tem nenhum problema. Atos infracionais, né? A gente discutiu isso, né, lá na revisão, nas revisões criminais já, em algumas ocasiões, e, de fato, não há mais argumento para que a gente possa mudar o estado das coisas, e as cortes superiores têm entendido que atos infracionais se aplica a mesma regra do tema repetitivo 1077. Não serve para fins de reincidência ou maus antecedentes. Mas tem uma decisão lá do STF, né, dizendo que condenações em atos infracionais por crime análogo ao tráfico de drogas serve para reconhecer a dedicação à atividade criminosa, e quem trabalha com mais frequência no crime de tráfico, combate ao crime de tráfico, vê que isso é bem importante porque afasta o privilégio, né? Então fica esse apontamento aí aos colegas. Pronto, conduta social é o seu desempenho na comunidade, né, na família, no trabalho. Não se vincula ao fato criminoso, como bem colocou Glauco, né? Eu faço aqui a referência novamente ao tema repetitivo, porque trata da questão da conduta, né? E na casuística, o que a gente encontrou é comportamento familiar. Subtrair bens da genitora constantemente, para fins de aquisição de drogas, por exemplo. Agressões nos seios familiares que não estão na denúncia. Violência doméstica, lesão corporal. Não, mas ele me batia outras vezes, mas eu nunca fui denunciar. Não, eu era vizinho, sempre tinha confusão, já vi ela machucada outras vezes. Conduta social. Porque dentro do seio familiar, a conduta dele não é de fato reprovável. Certo? É uma estratégia da gente trazer um pouco mais, aumentar o apenamento desses crimes, que geralmente são brandos. Uma ameaça, uma lesão ou do artigo 9º ou do artigo 13, né? As penas são brandas, efetivamente. E aí aquela pergunta lá sobre a pessoa perigosa e temida. Se disser que é na comunidade, se houver isso, aí a gente consegue. Tem precedente que garante esse tipo o aval a esse tipo de fundamento. Ébrio e drogadito habitual. Acontece muito no contexto da violência doméstica. Ele bate em mim quando está embriagado, a gente discute quando ele está embriagado, ele bebe toda hora, ele consome droga. Comportamento familiar inadequado. Conduta social reprovável. Certo? Mas ele é envolvido no mundo do tráfico. Só isso aí tem precedente dizendo que é insuficiente. É um pai que não paga pensão alimentícia. Ele pratica alienação parental. Ele abandona intelectualmente o filho. Conduta social reprovável. Certo, pessoal? Em seguida, a gente tem a personalidade. Como eu disse, agora. Estava aqui conversando com Márcia da Infracional.
voltando só um pouquinho aqui à sua explanação dos antecedentes, né? A gente tem discutido lá na infância que os antecedentes, né, a reincidência dele infracional mesmo, por exemplo, um adolescente que pratica inúmeros homicídios, roubos e são condenados, etc. Quer dizer que esse histórico de antecedentes infracionais não vai pesar absolutamente em nada lá no crime? É só no tráfico? Veja só, eu estou tratando aqui de aplicação de pena, né? Não é medida socioeducativa, né? Não vai pesar nada. Não pesa nada. Não pesa. Ele não é reincidente. Não tem maus antecedentes. Não vai. Ajuda nesse aspecto, né? De cometimento de crime, que ele é um criminoso quanto mais, pode ser isso, mas não é reincidente, não é. Porque ele não cometeu crime, na verdade, né? A reincidência não pressupõe isso, né? Então ele não cometeu crime, cometeu um ato fracional, né? Pode não. Não é isso? Esse tema do STJ, ele trata de histórico criminal. Mas a jurisprudência do STJ tem ampliado isso para alcançar também o histórico de atos infracionais. Não se pode utilizar o histórico criminal e o histórico de atos infracionais para fins de avaliação de conduta social e de personalidade. Pronto. Aí é outro aspecto. Para manter o camarada preso. Mas na pena, nada feito. Sim, espiritual, Conduta ilibada, é verdade. Mas é o que se tem para hoje. Né? Não. Enfim. Por que a personalidade é essa dificuldade que eu coloco ali? Personalidade está ligada a vínculos subjetivos, aspectos subjetivos e morais da pessoa. É a índole, é o caráter, né? É o perfil, é a moral de cada pessoa. Isso é muito complicado. É um terreno muito... E aí, é dispensável prova técnica para aferir isso. É dispensável, mas sem isso, como eu vou extrair a personalidade de alguém escutando testemunhas de uma ação penal? Como? Não dá. Então, é uma coisa que a gente, meio que propositadamente, pode até deixar de lado. E quando vocês virem que o juiz diz a personalidade voltada para o crime, gente, perdeu. A casa caiu. A pena caiu. Olha, eu não encontrei o réu mentir uma vez, ser um mentiroso, é isso? Não sei. Eu acho que... É como eu digo, eu prefiro não adentrar nesse aspecto. Porque ele pode mentir, não pode? Ele não pode mentir? Ele pode ficar calado? Ele pode mentir, pode dar a versão dele. Nosso ordenamento jurídico não prevê um direito de mentir. Existe uma tolerância porque ele não pode receber nenhuma sanção, né, por estar mentindo. Não é crime e tal. Mas eu já sustentei, porque ficou comprovado que ele mentiu, né, no depoimento judicial, até perante o juiz na primeira fase, ele falou uma coisa, perante o juiz ele foi e falou outra. Então, a própria defesa admitiu que ele mentiu, né, e tentou um argumento bíblico desfazer aquela situação ali, mas não conseguiu. Aí eu sustentei. Não sei, não prosperou, mas, né, a mentira tem a ver com a personalidade da pessoa, né? Pode sustentar essa tese, mas no caso, o que a gente está querendo colocar é que a mentira, pura e simplesmente, a princípio não vai servir para considerar desfavorável esse vetor, não. Eu, particularmente, não encontrei nada que pudesse chancelar essa tua tese que tu está sustentando aqui. Então, fica aí o espaço para a gente debater o assunto. Tá? O que é que eu encontrei dentro de casuística? Para você ver, mesmo quando existe alguma decisão que reconhece o fundamento utilizado como legítimo, ela vem assim. O réu, com a prática do crime, mostrou ser perverso, cruel, mau. Mas são conceitos muito abertos, difíceis de você trabalhar.
difíceis de você, a partir de elementos concretos dos autos, traduzir nisso. Então, fica um pouco mais fácil quando a gente vai enfrentar a personalidade dentro dos crimes na Lei 11.340, de 2006, né? Das relações domésticas. E aí a gente percebe que o que é que a gente encontrou? Descumprimento de medida protetiva e cometimento de novo crime. Aí reconheceu-se que esses duas circunstâncias, 2 fatos, era suficiente para considerar desfavorável a personalidade. Certo? São coisas bem específicas, de forma mais concreta, que eu pude encontrar na jurisprudência para trazer alguma novidade aqui para vocês. Pois não, meu amigo? Tudo bem que é uma casuística aí, mas acabou entrando na questão da... Acabou entrando, não foi? Antecedentes Isso. penais e... Não acabou entrando? Ele Acabou descumpriu a entrando. medida protetiva e cometeu um novo crime. Acabou entrando, não foi? Sim. Mas é uma casuística, é uma casuística que apareceu na nossa pesquisa. Certo? E, embora o material não aponte, mas eu tenho outro material que aí diz qual é o RESP, que trata disso. E quando for difundido o material com vocês, eu vou fazer esse acréscimo da jurisprudência específica, do precedente específico de cada situação dessa, tá bom? Fica tranquilo que eu vou, para não ficar uma frase solta, né? Uma palavra, vai ter lá ao lado de cada circunstância, vai ter lá o RESP onde eu busquei isso aí, tá bom? O homicídio praticado contra a pessoa contra quem se mantinha um relacionamento extraconjugal. Personalidade, certo? Oi, Luciara. Possessividade e ciúmes descontrolados. Isso é bem característico, né, dentro do ambiente do contexto familiar. A gente ouve muito que o réu era ciumento demais e o ciúme parece aquele sentimento que expressa com bastante realidade, né, bastante concretude, esse mundo, o machismo de uma forma geral, né, que coloca a mulher como objeto e que o homem como seu possuidor, ele tem ciúme daquele objeto, né? Então é bem importante essa questão do ciúme e é ovacionado mesmo nos tribunais, que é um elemento suficiente para desvalorar a personalidade do agente. Eu estava estudando para um júri e havia 2 menores que participaram também junto com a maior. No depoimento das menores, elas confessam que espancaram a menina e indagadas disseram que não se arrependeram porque a vítima teve o que mereceu. Isso nem era da minha ré, né? Porque essa era no procedimento da menor, mas dizer assim que não se arrepende, teve o que mereceu, embora confessado. Isso. Entra na personalidade, assim, Eu vi expressa. Precedente. Eu não trouxe porque eu vi também dos 2 lados, que arrependimento revela uma personalidade sombria, fria, mas que aí eu vi também, e aí por isso é uma circunstância, o não arrependimento, desculpa. Eu vi que o não arrependimento, de fato, é permitido para fins de valorar negativamente a personalidade, mas também vi decisões dizendo que não é suficiente. Então, eu não trouxe aqui uma possível divergência, eu só trouxe aquilo que eu encontrei de forma, mais de 1 ou 2, tá certo? Mas eu vi que, de fato, tem o arrependimento um poder de servir como valoração negativa da personalidade, sim, Luciara. Obrigado, tá? E o que é que não pode, que a gente vê muito, né? O réu possui personalidade voltada para o cometimento de crimes. O réu escolheu sobreviver do ilícito, pouco se importando para os malefícios que sua conduta produziria em detrimento da saúde pública. Isso aí é no crime de tráfico. Então, isso não credencia a questão da personalidade negativa. Vamos lá. Motivos do crime. São as razões que antecederam e levaram o agente a cometer o delito, né? Na casuística, a gente... desavença de só menos importância é um motivo fútil, né?
ameaças que são externadas ao término de algum relacionamento, né? Em razão do término de relacionamento, disputa de facções, rivalidade política, né? Tudo uma casuística que eu pude encontrar, subtração de bens de familiares para pagamento de dívida com drogas ou para aquisição de drogas, isso acontece muito no cotidiano das pequenas e grandes cidades, né? E o que é que a gente entende que a gente encontra que não é correto, que não é fundamento suficiente para valorar de forma idônea os motivos do crime. Nos crimes contra o patrimônio, aquela velha máxima, locupletar, o desejo de se locupletar às custas alheias, o desejo de obtenção de lucro fácil. Isso não é suficiente para negativar o vetorial motivos do crime. Mesma coisa no tráfico de drogas. Buscou o tráfico de drogas para ter dinheiro fácil. Não é suficiente. E crimes sexuais, a satisfação da própria lascívia, né, que é inerente ao tipo. Então, parece bem assim, difícil de acreditar que sentenças tragam isso, mas trazem e com alguma frequência. Tá? Vou acelerar aqui, gente, para a gente não perder a palestra que virá em seguida, que é a palestra mais importante da manhã, que é do Dr. Artemise, certo? Não é a sua, Herbert. Circunstância do crime. Muito menos a minha, viu? Circunstância do crime. É o lugar do crime, o tempo de sua duração, o tempo propriamente dito, crimes na madrugada, crimes à noite, né? Desde que, evidentemente, gente, não configure majorante ou qualificadora, tá? Então, qual a relação que o agente tinha com o infrator, se era uma relação de confiança ou não, e se referem, enfim, são circunstâncias objetivas que se referem ao modo de execução do delito, né, em regra. Tá bom? E aí a gente tem uma casuística mais longa, porque, como eu disse, é uma circunstância, as circunstâncias do crime é algo que é mais palpável, né, por ser objetivo. Tá? E aí a gente vê abusar sexualmente de criança no interior da casa onde viviam. É o abuso de confiança. Acontece muito isso, né? Crime de estupro de vulnerável acontece muito nesse ambiente. O ambiente doméstico e familiar, agressor e vítima moram juntos, né? E cometimento de crime na presença dos filhos, que eu já tratei na culpabilidade, serve também aqui para valorar negativamente as circunstâncias do crime. Tá bom? Prática delituosa expondo a risco a terceiro. Efetuou vários disparos em via pública para atingir o réu. Efetuou disparos numa praça pública. Então, aquilo que expõe a terceiros, que não a vítima, também pode ser usado como uma circunstância a ser valorada negativamente. E aí tem uma particularidade do crime de droga. Esconder droga dentro dos veículos, né? Na porta, fundo falso, também é uma circunstância que a jurisprudência tem admitido como suficiente para valorar negativamente esse vetor. O intenso sofrimento, a duração do crime, o crime que o réu foi mantido, o réu foi agredido à noite, durante a madrugada, depois foi morto na manhã seguinte. Então, essa duração, o sofrimento duradouro, essa circunstância também a gente encontra precedente que permite valorar negativamente. A gente encontra também decisão que trata de agressão e violência perpetrada contra funcionários e clientes, né? Dentro de um roubo numa loja, e aí você vai subtrair o bem de propriedade da empresa, mas você, naquele contexto, você agride e ameaça os clientes que ali estão, é uma circunstância que também é autorizada. Escalada e arrombamento, quando não qualifica o crime, certo? Evidentemente. Crime de tráfico, quando o autor imediato está preso, aquelas ordens de prática de tráfico de drogas de dentro da prisão. Crime contra patrimônio no repouso noturno, com disparo de arma de fogo, certo? Um furto no repouso noturno já está qualificado, mas se houver algum disparo, algo desse tipo, foi o que a gente encontrou na jurisprudência, e um roubo dentro de um coletivo, de um transporte coletivo, certo? Então, são circunstâncias que a gente pôde identificar. E o último tópico, né, tratando de circunstâncias judiciais, por favor, David. O último, consequência do crime, gente. É o mal causado, né, pelo crime, são os efeitos extrapenais. No homicídio, qual é a consequência? A morte de alguém. Então, dizer que a vítima morreu e, por isso, as consequências do crime foram graves, não
não serve para valorar negativamente essa circunstância, pelo amor de Deus, né? Mas tem muita coisa chegando aqui na revisão criminal nesse sentido, tá? Então, o que é que a gente pôde encontrar nessa pesquisa que fizemos, né? Prejuízo considerável nos crimes contra o patrimônio. Por que isso? Porque a não recuperação dos bens, que está lá embaixo, ela não é suficiente para... Porque é atribuído à não recuperação dos bens um efeito natural do crime de roubo ou do crime de furto. Não se espera que os bens sejam recuperados. Então, é dito pela jurisprudência do STJ muito, de forma quase pacífica, que a não recuperação dos bens não é fundamento concreto suficiente para atribuir um valor negativo às consequências do crime. Mas se esse valor do prejuízo for grande, se o roubo a uma loja de joias, a uma joalheria, redundar um prejuízo de 100 mil reais, aí sim. Então, o que importa nos crimes contra o patrimônio é o quanto do prejuízo suportado pela vítima. E aí vai depender da capacidade econômica da vítima. É assim? Porque 10 mil reais para João Benjamin é nada. Mas para mim, meu amigo, é diferente. É diferente. Não é não? Então, eu tenho que fazer esse cotejo necessariamente, né? Prejuízo aos cofres públicos dos crimes contra a administração, doutor Eduardo. Né? Vamos ali procurar isso. E contra a ordem tributária, né, doutora Renata? Quando a gente não bota lá na causa de aumento do artigo 12, que é o grave dano à sociedade, aí a gente empurra aí, como consequência do crime, né, pedindo uma exasperação da pena base. Tá? Acontece muito em roubo, né? A vítima ficou traumatizada. Ou em crime de estupro de vulnerável. A vítima ficou traumatizada. Ficou. Ficou mesmo, doutor Rachi. Mas dizer isso, que sofreu um trauma psicológico, infelizmente, a maldade de alguns julgadores impede que isso seja suficiente para reconhecer, para valorar negativamente as consequências. E aí eu trouxe alguns exemplos do que é preciso para que a jurisprudência reconheça que, de fato, é uma consequência que merece ser valorada e destacada para fins de reprovar ainda mais a conduta. Crises psicológicas e necessitou de acompanhamento especializado, a vítima, né? Desencadeou crises psicológicas. Então, aquela perguntinha, você precisou de algum tratamento depois desse fato? Ficou com medo de sair de casa? Né? Pronto, se sim, peguei. Certo? Vítima submetida a tratamento psicológico por 5 meses. Menor de 7 anos de idade que se tornou uma criança tristonha e que não participa das atividades da escola. Então, esses elementos que rodeiam o que resultou do crime, é que é importante a gente estar com ouvidos e olhos bem atentos para a gente poder trazer a pena justa para aquele agressor. Tá ok, gente? Vítima não ter retornado ao trabalho por vergonha da violência e humilhação sofrida. E dela ter mudado de residência com medo que se encontrara seu agressor. Eu peguei um caso no juizado lá de Cabedelo, fazendo uma audiência, que a vítima foi ameaçada por um cliente, ela perdeu o emprego e mudou-se para o Piauí, com medo de uma ameaça. A vítima chorava na câmera, com medo por causa de uma ameaça de um cliente que ameaçou ela na loja. Ela saiu do emprego, não perdeu, ela saiu do emprego e foi morar no Piauí. Não é porque o Piauí é longe, não. Viu? É porque... Estou colocando o Piauí porque foi a verdade, viu, minha amiga? A idade da vítima nos crimes de homicídio. A gente tem aquela circunstância que menor de 14 anos já qualifica, né, amiga? Só que aí, se tiver 15, 16, 17, até 18, menor que 18, na verdade, aí a gente pode trazer esse aspecto para que a pena seja majorada, a pena base, de acordo com ele, né? Ter deixado a vítima filhos órfãos. Então quer dizer que no crime de homicídio, morreu o pai ou morreu a mãe, faleceu o pai ou a mãe, e virose.
Não, mas não estou transmitindo, não, para transmissão, não. Então, faleceu e deixou o filho órfão. Mas é bom que se diga que eu sei que a orfandade, por si só, já é um trauma significativo. Uma consequência que impõe uma dor imensa, né, a quem fica. Mas é importante detalhar isso. Dizer, é órfão. Mas não é um órfão de qualquer um. É um órfão porque, não só da presença, é um órfão do abandono material. É um órfão porque foi abandonado materialmente, perdão, foi abandonado intelectualmente, foi abandonado da presença, pela presença. Então, alguns outros detalhes. Mas tem jurisprudência dizendo, citou lá que tem um órfão, a vítima deixou órfão, suficiente para recrudescer a pena base. E afastamento do trabalho superior a 30 dias. É claro que eu não estou falando daquela qualificadora do crime de lesão, né? Uma tentativa de homicídio. Está lá, tentou, o cara ficou mais de 30 dias afastado, consequência extrapenal do crime. Não é qualificadora do crime de homicídio, mas a gente coloca como consequência. Tá? O que é que a gente viu que não serve? Dor e sofrimento em decorrência da morte. É natural ter dor e sofrer em razão da morte de alguém. Então, não é uma consequência extrapenal, além do tipo. Tá? Disseminação das drogas na sociedade. O tráfico dissemina a droga na sociedade. Então, isso não é uma consequência extrapenal. É a consequência do tipo. Né? Comoção social, sentimento de revolta e agressão à sociedade ordeira. Isso aqui eu peguei de sentenças daqui, tá? E a não recuperação do bem que eu já tratei. Por último, gente, aquela questão do comportamento da vítima. Essas circunstâncias judiciais, elas não podem ser compensadas uma com as outras. A conduta social do réu é exemplar. Então, eu vou pegar a conduta dele, que é favorável a ele, e vou descontar dos antecedentes que é negativado. Não pode. Só pode fazer isso com essa doutora aí. Comportamento da vítima. Certo? Como eu disse, comportamento da vítima sempre neutro, sempre. Não me pergunte por quê, porque eu não entendo isso. Eu não vou entender nunca. Se está lá dizendo no Código Penal, se artigo 59, que o juiz deve considerar, aí vem o Congresso Nacional, entenda-se, STJ, e diz que não considera nada. É sempre neutro, estudos de vitimologia, não sei o quê. Não sei o quê. Então, a única voz da vítima, ou é no plenário, ou será nas nossas alegações finais. Certo? Então, é o comportamento. Mas a vítima instigou, foi lá, foi na casa de João, e por isso João deu um soco. Então a vítima foi maldosa. Aí sim, é favorável ao réu e pode compensar com qualquer uma daquelas 7. Então é bem importante ter cuidado quando o juiz bota a vítima, de alguma forma, concorreu para o crime. Olha, lascou a gente. Lascou a gente e a vítima. Enfim, por último, gente, me desculpe a demora, mas para vocês terem ideia, esses slides eles serão em torno de 22. Eu transformei em 14, porque é muito detalhe disso. Pois não, doutor Eugênio? Eu sei que eu vou falar de tarde, mas esse tema é muito importante. Eu, inclusive, parabenizo pela qualidade da fala, pelo conhecimento que demonstras. Tem uma questão que eu enfrento no Tribunal do Júri e que acho que podia ser falado um pouco para os colegas. Qual é? Porque eu vou falar sobre denúncia de tarde. E, às vezes, você chega no Tribunal do Júri com uma denúncia, digamos, não muito bem feita, omissa. Você pode articular como agravante ou procurar o juiz que considere como circunstância judicial algo que seria uma qualificadora ou uma majorante, desde que ela não tenha sido denunciada, correto? Eu encontrei um acórdão, pelo menos, do Legislativo sobre isso. Veja, de fato, doutor, a gente, se não está na denúncia, mas isso não impede que eu
lá no plenário, peça que seja agravante, discrimine, detalhe a dosimetria da pena. Nada impede que eu faça isso. E nada impede que o juiz assim reconheça. Né? Se tem elemento concreto, se tem fundamento para aplicar agravante ou a circunstância judicial, que assim seja feito. Perfeitamente. Né? Então, o que a gente tenta colocar aqui é em relação a esse ponto da vítima, que foi quando o senhor solicitou a fala, é que é um tema tão caro para vir o legislador lá no STJ e dizer que não posso eu, como magistrado, considerar isso como esses aspectos relacionados à vítima para exasperar a pena base. Isso é muito grave. Eu lei. Ele não manda? Agora, interessante que ontem o ministro relator da revogação da súmula 231 disse assim, não, mas a lei, o artigo 65 lá do Código Penal diz que sempre atenuará a pena. A lei está mandando. Mas aqui, a lei não manda. Né? Então, é triste trabalhar com tanta insegurança jurídica, né? Mas, enfim, o último ponto, gente, é sobre a dosimetria da pena na 11343, né? Eu disse que são 8 circunstâncias judiciais e a 343 traz mais 2, né? No artigo 42. E diz que são preponderantes. Preponderantes. É o artigo 42, vai dizer, com mais outras 3. E aí, esse tema será mais detalhado por Herbert, mas dois aspectos não, 4 aspectos eu achei importante a gente já tratar, já introduzir. Quais são essas 2 circunstâncias que estão na lei? Natureza e quantidade da droga. São 2? São. Mas aí o STF vem lá e diz, nesse agravo regimental, esse agravo regimental no HC. São 2, viu? Mas você não pode, bacana, usar uma lá na primeira fase e uma lá na terceira fase da aplicação da pena, não, viu? Elas têm que andar juntas. Por que eu falei primeira fase e terceira fase? Porque o STJ, em repercussão geral, disse que é vedado usar quantidade e natureza da droga para agravar a pena base, na primeira fase do critério trifásico, e na terceira fase, lá do critério, usar a quantidade e natureza da droga para afastar o tráfico privilegiado. Tá bom? Então, são 2, mas tem que andarem juntas. Isoladamente, dizer, não, então eu vou usar, eu juiz, não vou usar lá na primeira fase, não vou usar para agravar a pena, base, mas vou usar para afastar a minorante. Elas 2, sozinhas, pode? Serve não, Romero. Tem que estar atrelada com você falar sobre a conduta do agente, sobre os antecedentes, sobre reincidência, concurso de pessoas, se a apreensão, no momento da apreensão, o agente estava armado. Então, circunstâncias outras que, agregadas à natureza e circunstâncias da droga, vão dizer que não, Rafael, não é um criminoso, não é um traficante ocasional. Certo? Então, quantidade e natureza da droga serve para pena base ou, na terceira fase, para afastar a minorante, desde que esteja agregada com outros elementos. Aí eu trouxe alguns. Conduta, isso é do STF, viu? O STF é que diz isso. Conduta social, antecedentes, reincidência, concurso, circunstâncias da apreensão da droga, apreensão de armamento. Aí, se agregado com algum desses, ou outros que forem identificados, serve para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Por fim, não é bis in idem, STF disse, não é eu usar as circunstâncias de natureza para modular o percentual da minorante. Eu não posso usar ele sozinho para afastar a minorante. Mas para modular o percentual, beleza. Eu digo que é tráfico privilegiado, beleza. Mas dentro do percentual de redução, aí eu vou usar. Posso usar? Pode. Posso usar na mesma hora para fixar o regime inicial da pena? Posso. Posso usar para afastar a medida restritiva de direito? Beleza. Não é bis in idem? Não. Tá bom, gente? Colegas, promotores, assessores, assessoras, servidores, muito obrigado pelo tempo de vocês.
entrei muito no tempo do meu colega Efre. Você, meu amigo, me perdoe, porque você vai ter que ser aqui, se virar nos 30, viu? Obrigado, gente. Vou passar a palavra para a Efre, ele dar continuidade aqui ao nosso tema, tá bom?